Desejamos saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, irmão, estou tão feliz de estar aqui. Deus sabe da minha alegria, irmãos. Quantas vezes eu estava aí sentada como vocês e eu olhei para cá e pude profetizar. Um dia estarei ali contando o testemunho. Quantas vezes, irmão, eu profetizei. E agora eu posso estar aqui juntamente com a minha família. Louvado seja Deus. Não sei se os irmãos lembram uma outra vez que teve uma família aqui contando um testemunho de uma criança que tinha leucemia. Irmão, eu chorei tanto aquele dia quando eles contaram que o Senhor fez na vida daquela criança. Irmão, eu chorava tanto aí nesse banco. E eu dizia, a próxima serei eu. A próxima serei eu. Quando eu fui embora, irmãos, eu olhava assim na cara de alguns irmãos. Acho que a pastora Shirley deve lembrar que eu disse, ela foi uma das que eu disse, um dia vai ser eu, a próxima serei eu. E aqui eu estou, irmão, com o coração tão grato. Deus sabe, irmão, eu estou nervosa. Pedi meu esposo para me ajudar a contar, mas ele está mais nervoso do que eu. Glória a Deus, mas Jesus é bom, irmão. Bom e maravilhoso, irmão. Irmãos, esse daqui é o João Caleb. Hoje ele tem 6 anos de idade. Aos 2 anos de idade, irmão, ele foi diagnosticado com uma doença com o nome refluxo vesículo-uretral. Que é isso, irmão? Na época eu não sabia, né? É uma má formação no trato urinário, irmão, no canal urinário. E aí, irmão, devido a essa má formação que ele tinha, ele teve muitas infecções urinárias, né? Quando ele era mais pequeno. E aí, irmão, devido a essas muitas infecções, as infecções eram muito severas, e aí elas atacavam, irmão, os rins, né? Devido a essa má formação, o xixi, ele não fazia o processo natural, né? Que era para fazer, e daí ele atingia os rins. Por conta, irmão, dessas muitas infecções que ele teve, o rim dele parou. O rim esquerdo, ele ficou atrófico, né? Como eles chamam. Ele atrofiou, né? Ele parou de crescer e definitivamente ele parou de funcionar, né? E aí, irmãos, ele hoje vive com o rim direito, né? O esquerdo parou. E aí, irmão, devido a essas infecções, ele tinha que fazer uso de antibióticos, né? Segundo os médicos, o antibiótico servia para fazer a profilaxia do xixi. O que seria isso? Limpar as impurezas do xixi, matar as bactérias para que elas não chegassem, né, até o rim, porque o medo deles era, como um já estava parado, o medo era que a infecção chegasse no rim direito e, por fim, parassem os dois, né? E aí, irmãos, ele passou um tempo tomando esses antibióticos, né? Toda noite ele tinha que tomar esse antibiótico. Sempre ele teve que tomar esses antibióticos. Daí, irmão, chegou um certo dia que eu recebi uma ligação. E aí disseram que a médica que acompanhava ele não poderia mais acompanhar, que eu seria acompanhada por um novo médico. Esse médico passou uns novos exames. Daí eu fui fazer, irmão, um exame chamado uretrocistografia. Esse exame, irmão, é um canozinho, um cano mesmo de plástico, que ele é introduzido na genitália da criança, sem sedação, sem nada. Então, assim, irmão, um negócio muito dolorido, um negócio muito sofrido, porque só quem passa é quem sabe, irmãos, o sofrimento. Então, assim, um exame muito invasivo, a qual era eles colocando o cano na genitália da criança e a criança gritando, chorando. E depois desse exame, irmão, fizemos esse exame pela manhã. E à noite ele teve uma infecção muito severa, irmão. Passamos ali 10 dias internados por conta dessa infecção. Que aí, chegando aos 3 dias de internamento, o médico chegou e disse: mãe, a bactéria ela não está morrendo, ela está ficando cada vez mais forte. Vamos começar um novo tratamento. E ali, irmão, eu nunca deixei de confiar no Senhor. Eu nunca deixei de acreditar que o Senhor faria o melhor pelo meu filho
ali naquele lugar. Então, irmão, recebemos altas, passamos um tempo, voltamos nesse médico, que era o novo médico que iria acompanhar agora o caso do meu filho. Quando eu cheguei lá, irmãos, ele, lendo lá a historinha dele lá no computador, ele disse: mãe, você sabe que o caso do seu filho é grave, né? Aí eu fiquei assim, não falei nada. Ele disse: olha, o exame dele aqui mostra que o grau do refluxo dele é o 3. Mas pela infecção tão severa que deu no seu filho, o seu filho está no grau 5. É o último grau da infecção. Então, mãe, é o seguinte, nós vamos operar o seu filho. Nós vamos ter que retirar o rim dele. Irmão, na hora que ele falou isso, eu não escutava mais nem a voz do médico. Parecia que eu não estava mais nem ali dentro daquela sala, porque ele começou logo a explicar a cirurgia e todos os riscos e como seria. Seu filho só vai viver bem se a gente tirar esse rim. Se ele não retirar esse rim, seu filho vai viver internado, ele vai viver com essas infecções muito severas. Irmãos, ele dizia assim, ó, você está entendendo? Você está entendendo? E eu só balançava a cabeça. Então ele disse: olha, você precisa ir para casa, você precisa se acalmar e você precisa conversar com o seu esposo. E aí, na próxima consulta, você vem e a gente vai alinhar bem direitinho a cirurgia do seu filho. Mas, enquanto você não volta, antes de você vir, eu quero que você retire os antibióticos dele 3 meses antes da consulta. Ele disse: mãe, você está me ouvindo? São 3 meses antes da consulta. Eu preciso que você tire os antibióticos, porque a gente precisa ver como está o organismo do seu filho, como ele vai se comportar. Irmãos, eu saí dali, eu chorava tanto dentro do carro, eu chorava tanto. Mas aí, irmão, de repente me veio assim um consolo, um refrigério na alma, e eu disse: eu não aceito isso. Eu não aceito, meu filho não vai fazer cirurgia. Eu não aceito. E ali, irmãos, eu fui para casa, e quando eu cheguei em casa, logo esperei meu esposo, conversei com ele, expliquei toda a situação, e eu disse: meu filho, você tem fé? Irmãos, eu estava segurando o frasco do antibiótico. Eu disse: meu filho, você tem fé? Aí ele olhou assim para mim, espantado. O que foi? Aí eu disse: olha, o médico disse que o João Caleb vai viver bem, vai ter uma vida saudável se retirarmos o rim dele, porque o rim já está atrófico e só está lá dentro dele para causar infecções e pode correr o risco de parar o rim direito também. E aí eu disse: você tem fé? Ele disse: eu tenho. Pois, meu filho, nós vamos parar o antibiótico hoje. Mas, minha filha, ele não disse que era só 3 meses antes da próxima consulta. Eu disse: nós vamos parar hoje. E, meu filho, é assim. Nós temos que ser forte. E se o nosso filho tiver que passar por mais uma internação, iremos passar com a graça de Deus. Mas eu tenho um Deus. E eu tenho fé que o meu filho não vai sentir nada. Irmãos, parei o antibiótico naquele dia. Está aqui João Caleb, 9 meses sem medicação. 9 meses, irmãos, ele está sem sentir nada. Para a glória do meu Deus. 9 meses, irmão. 9 meses. 9 meses, o meu filho está aqui. Aí, irmãos, nós tínhamos uma consulta, era numa segunda-feira. E o pastor Oliveira chegou lá na igreja, assim, de repente, como ele chega, né? E aí ele ministrando a palavra e ele começou a pregar e ele dizia: o Senhor me toma para me orar por cura, para me orar por milagre. Mas é só se você crer, é essa semana que você vai receber, mas você precisa crer. E eu dizia: Senhor, eu tomo posse. Senhor, eu recebo a cura do meu filho. E nós tínhamos, irmãos, que repetir esse mesmo exame, a qual meu filho ficou internado 10 dias. E ali, irmão, pelos olhos da fé, eu profetizei. Eu disse: amanhã eu irei lá naquele médico, mas o meu filho, no nome de Jesus, não precisará mais passar por esse exame. Irmão, eu orei com uma fé tão grande, mas tão grande, irmãos, que quando eu cheguei lá, aí o médico falando, e ele disse... E aí, irmãos, ele perguntou, eu disse: olha, doutor, ele está sem remédio. E o médico se espantou. E ele não sentiu nada, porque assim, clinicamente era parar o antibiótico e a infecção dar.
E não deu, irmão, para a glória de Deus. Ele até se espantou, ele disse, ele não sentiu nada. Eu disse, não, para a glória do meu Deus, o meu filho está bem. Aí eu disse, doutor, e a uretrocistografia? Ele disse, não, mulher, esse exame seu filho não vai precisar fazer nunca mais. Glória a Deus. Ele disse, aleluia. Ele disse, irmão, que meu filho não precisaria mais. E aí, irmão, ele olhou e disse, olha, mãe, eu vou anotar aqui que por hora, a cirurgia do seu filho, ela está cancelada. Aí eu comigo dentro do meu coração, por hora não, porque eu tenho um Deus que faz a obra é por completo, louvado seja Deus. E eu creio, irmão, que o meu filho ele está curado. O que é, irmão, um rim parado para o nosso Deus? Deus tem todo o poder de dizer, tem vida aí, faz viver de novo. Está aqui o meu filho, 9 meses. Clinicamente, irmãos, era parar o remédio e ele se internar, né? Mas está aqui o meu filho, há 9 meses, uma criança saudável, uma criança bem, louvado seja o nome do Senhor. Faz tudo o que uma criança normal faz, irmão. Irmão, o diagnóstico do médico, ele não é sentença. Creia, irmão, no Deus que você serve, porque o mesmo Deus de ontem é o de hoje. Ele ainda opera, irmão, sem precisar de bisturi. Ele ainda faz ainda o morto reviver. Ele ainda dá filho, irmãos, à mulher estéril. Ele é o mesmo Deus, irmão, creia. Assim como eu também posso, como diz a palavra do Senhor. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz, passa esse monte daqui para ali. Assim eu creio, irmão, na cura do meu filho. Não é impossível, irmão, para o Senhor. É só você crer, você tão somente crer e confiar no Senhor. Glória a Deus. Tem um louvor, irmão, que eu gosto muito dele, que ele diz assim: eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora, trazendo a tua vitória. Só precisas descansar. Então descansa, irmão, no Senhor e crê na tua vitória. Oh Deus, obrigada, Senhor. Aleluia, agradeço a minha oportunidade.